está de volta na apresentação deste programa. Sem dúvida alguma, este programa é um fruto da graça de Deus, que nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós sempre repetimos isso, que não estamos aqui para fazer proselitismo religioso, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade para o povo, porque a única coisa que liberta o ser humano é a verdade. A verdade é Cristo. Liberta você de qualquer coisa. Qualquer coisa que você pensar, para você ser liberto, Cristo te liberta. Ele te liberta das drogas, dos vícios, de qualquer coisa que você pensar. Mas a maior libertação que existe é das doutrinas falsas, doutrinas erradas. Porque doutrina é forma de crer. E isto é o que vai levar pessoas à perdição. É a forma de crer. A forma de crer contrária às Escrituras. Você sabe, a indústria de doutrinas falsas não abre falência. Porque há muitas fábricas, é uma grande rede universal, está espalhado por aí pelo mundo, em cada esquina tem uma, e abrindo mais, doutrinas falsas, sistemas religiosos que levam as pessoas à perdição. Mas nós estamos aqui para propagar a verdade. E você sabe, quando a verdade é propagada, o sistema religioso se ofende com isso, e aí eles nos chamam de seita. Por quê? Porque nós estamos aqui pregando as Escrituras e o que é que ocorre? Por pregar a verdade, vai ferir o sistema organizado, que já está ali com um compêndio doutrinário formado, então aquilo vai o ofender. Os sistemas serão ofendidos pela verdade. E aí muitos vão se irar com isso. Mas nós não estamos aqui para citar nomes de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Nós estamos gratos a Deus por esta rica oportunidade. Através da Pedra Branca FM, este programa estará no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. E estamos ao vivo agora pelo Facebook. E a você que está do outro lado, fique conosco até o final da programação, que você será ricamente abençoado. Eu quero ler uma escritura para nós fixarmos a nossa base. E hoje eu quero falar das 5 palavras maravilhosas que foram entoadas em uma canção e que o profeta recita muitas vezes nos sermões que ele pregou. Eu quero falar sobre vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado e vindo. Então, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado e vindo. Então nós temos 5 palavras maravilhosas que se cumpre em Cristo. E 5 é o número da graça. Porque graça tem 5 letras e Jesus tem 5 letras e a palavra labor tem 5 letras. O trabalho de Deus foi realizado através de Cristo para nos levar de volta a Deus, para nos resgatar da maldição do pecado. Ali estava o labor de Deus em Cristo. E a graça, o favor imerecido, nessas 5 letras maravilhosas, Jesus, que nos resgatou da maldição do pecado. Eu quero ler na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Somente um versículo para nós fixarmos aqui a nossa reflexão de hoje. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Veja, o primeiro a amar foi quem? Deus. Deus projetou seu amor através da graça. A graça é a expressão máxima do amor. Se você pensar na expressão máxima do amor, pense em Jesus Cristo, o Filho unigênito. É você dar 100% do que você tem pela humanidade, para resgatar a humanidade.
Quando nós estudamos as percas que nós vemos nas Escrituras, nós temos um pastor que perdeu uma ovelha de 100, configura-se em uma perca de 1%, mas ele foi em busca e a encontrou 1%. Nós temos a perca da dracma perdida, a perca de 1 em 10, configura-se em 10%, mas ela acendeu a candeia, varreu a casa e achou a sua dracma. Aquela dracma era a dracma da fidelidade. Eu não quero me deter muito nisso, porque nós vamos entrar aqui nos pontos principais. Então ela encontrou 10%. Nós temos a parábola do filho pródigo, quando um pai tinha 2 filhos e o mais moço pediu a sua herança para viver uma vida dissoluta, uma vida mundana, uma vida nos prazeres carnais. Configura-se uma perca de 1 em 2, 50%, mas o pai o encontrou seu filho de volta 50%. Mas quando Deus deu e entregou para a humanidade, ele expressou o seu amor, porque as coisas têm que ser feitas com amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. A única coisa que devemos ficar devendo aos seres humanos é o amor, porque quem deve, o dever que tem é pagar. Então, deva amor, que você irá pagar só com amor, porque dívida só se paga com dívida. Então Deus expressou sua expressão máxima do amor, dando 100% seu Filho unigênito para morrer por nós. Para quê? Para resgatar-nos, para nos tirar da maldição do pecado. Isso é a expressão máxima do amor. Mas eu quero destacar aqui com vocês 5 palavras maravilhosas que foi feita por nós. Tudo isto foi feito por nós. Você sabe que vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe, ressuscitado ele justificou-me livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó que dia glorioso. O poeta expressou isto em uma canção, e isto foi lema várias mensagens pregadas pelo profeta William Branham. Ele recitou este poema maravilhoso que tem 5 palavras tremendas que nós vamos se deter hoje nisso. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado e vindo. Então aí você tem as 5 palavras configurando a graça que estava em Cristo, e ele fez tudo isto por nós, por mim e por você. Basta você aceitar o que ele fez por você, porque seja vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado e vindo, ele fez tudo isto por você e por mim. Então vamos aqui em frente, veja só. Vivendo, ele me amou sempre. Sabe, como nós falamos, a expressão máxima do amor, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma grandeza que não se pode enumerar. Você não pode expressar esta grandeza tão grande de você doar tudo que você tem, seu único filho, para morrer pelos pecados da humanidade, para morrer por pessoas pecadoras. Ele veio e morreu por mim de forma incondicional. Ele morreu eu sendo pecador. Ele não olhou se eu era justo ou como eu estava. Ele morreu por mim assim, para que eu aceitasse o que ele fez por mim. Veja só. Então aí você tem a expressão máxima. A expressão máxima do amor é a graça. Então, o projeto de Deus para a humanidade tinha que estar baseado no amor. Porque sem amor, nada tem sentido. As outras coisas passam, mas o amor jamais se acaba, porque o amor é o próprio Deus. Eu me refiro ao amor ágape, porque Deus é amor. Então esse Pai maravilhoso, vendo a nossa condição terrível, suja, moribunda, imunda, ele resolve dar o que ele tem. E o que ele tem é quem? Seu Filho unigênito.
Então ele projeta este tabernáculo, entra dentro desse tabernáculo e anda no meio dos homens para resgatar a humanidade. Por isso que o sangue de Jesus não era sangue judeu, nem era sangue gentil. Era o sangue do próprio Deus, porque não houve participação humana na formação do Filho de Deus. Tudo foi Deus. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria. Ali não havia participação humana, então não havia sangue humano ali. Era o sangue do próprio Deus para resgatar. Ele tinha que se revelar para nós em um corpo, porque ele teria que resgatar seres humanos, e teria que pagar dívida com dívida, derramar sangue, e sangue é gerado na medula óssea. Então ele tinha que formar um corpo para poder ele habitar, e este era o sangue do próprio Deus. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Que expressão maravilhosa de amor, porque ele poderia me destruir e criar outra raça humana para ele, poderia destruir essa raça humana de pecadores e criar outra raça humana para que ele pudesse ser adorado. Ele poderia, que ele tem todo o poder, mas ele não. Ele quis se representar em carne humana para sentir o que eu estou sentindo, viver o que eu estou vivendo, sofrer para mostrar que seres humanos são capazes de vencer qualquer obstáculo e qualquer dificuldade. Basta somente chamar Deus em cena, que aí todas as coisas são resolvidas. Mas a vida de Cristo foi viver para amar. Vivendo ele me amou, porque vida eterna é viver para os outros. Cristo não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. Ele morreu para os outros. Ele ressuscitou para os outros. E ele está vindo também para os outros, para nós. Que coisa maravilhosa e tremenda é isto. Isto faz a gente ficar assim, emocionado com isto ao ver tanto amor projetado. Ele foi o primeiro a amar. Nós o amamos porque ele amou primeiro. O primeiro a expressar amor para o mundo foi Deus. Ele jamais poderia exigir algo de nós se ele não tivesse sido o exemplo primeiro. Porque a conversa convence, mas o exemplo arrasta. A maior arma do ser humano é o exemplo. E Deus expressou tudo em exemplo. Isto é maravilhoso e tremendo. Vamos lá. Vivendo, ele me amou. Existem duas expressões grandiosas de amor que eu vejo nas Escrituras e que o profeta viu também isto quando ele pregou esta mensagem. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitado e vindo. Ele disse, sabe, existem duas grandes expressões de amor que a gente vê nas Escrituras através de Jesus Cristo. Foi quando ele veio para aquela mulher adúltera que foi surpreendida em flagrante adultério. E os fariseus o trouxeram até Jesus. E aí perguntaram, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E a lei diz que a tal deve ser apredejada. Tu, pois, o que dizes? Eles queriam pegar Jesus. Agora ali estava uma armadilha que, se não fosse um homem sábio e cheio de amor, jamais escaparia daquela armadilha. Porque se Jesus dissesse sim, que ela deveria ser apredejada pela lei de Moisés, ele ficaria contra os romanos, contra César. Porque os romanos não aceitavam que os judeus aplicassem uma pena capital daquela forma em uma pessoa. Se ele dissesse não, ele ficaria contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz, se fosse surpreendida em flagrante adultério, o casal que era para ter trazido o homem e a mulher, mas eles trouxeram só a mulher. Mas Jesus não podia dizer não. Se ele dissesse não, ficaria contra a lei de Moisés. Eles o acusariam de transgredir a lei. E se ele ficasse calado, ele seria um covarde diante da situação. E agora, quando eu chego diante de uma situação dessa, que eu não posso responder nem sim, nem não, e nem ficar calado, o que eu faço? O que eu faço diante de uma situação como esta, onde eu não possa responder nenhuma dessas três coisas? Mas quem é sábio e cheio de amor, sempre encontra a saída
e a solução. Ele nem disse sim, nem disse não e nem ficou calado, mas acusou a própria consciência deles. Aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que resposta sábia, que resposta amorosa, porque ele não veio aqui para condenar, ele veio para salvar. E ali estava uma mulher que estava prestes a ser condenada ao apredejamento, mas aí ele vem porque a graça resolve a situação. A graça resolve qualquer problema, porque a graça é a expressão máxima do amor. E onde tem amor, tem graça, porque a graça projeta o amor. E a graça estava ali para salvar. E a graça salvou aquela mulher e não condenou ninguém. Aquilo foi expressão de amor que o profeta falou com aquela mulher adúltera. Uma mulher cheia de pecado, cheia de sujeira. Mas a graça estava ali, não era para condenar. Não condene ninguém. Você não está aqui para ser juiz. Você está aqui para expressar a graça para seres humanos. Quando nós fazemos os programas aqui, às vezes duro, pregando a verdade, nós não estamos condenando ninguém. Nós queremos somente que esta verdade liberte você e você seja liberto pela verdade para gozar de uma vida de paz. Nós estamos te amando quando estamos recitando, dizendo para você a verdade, propagando para você a verdade. E outra expressão maravilhosa de amor foi no túmulo de Lázaro, quando ele foi lá e chorou. Chorou pelo seu amigo. Sabe? Jesus expressou esse amor grandioso. E ele foi lá. E ele foi lá para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Isto é maravilhoso. Ele viveu para amar. Ele viveu para os outros. Ele não viveu para si mesmo. A vida de Cristo foi vivida para os outros. Então, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Quando as pessoas pensaram, quando Satanás pensou que quando ele estava morto, tinha acabado, ali ele estava me salvando. Ali, quando ele diz, Pai, está consumado e expirou, ele consumou o propósito de Deus na terra. E ali eu estava garantido. Eu estava seguro, salvo. Na morte, ele me salvou. Enquanto ele estava vivo, ele estava me amando. Porque ele está vivo hoje. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É só questão de manifestações de Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Viveu, quando esteve aqui em carne, ele viveu para amar, viveu para as pessoas. Quando ele morreu para salvar. As pessoas têm este lema de dizer assim, morreu, acabou-se. Acabou-se para você, para mim não acabou. A morte é só uma carruagem que transportará o Filho de Deus para o outro lado. Isto é tremendo e maravilhoso. Então, morrendo, ele me salvou. Quando Satanás pensou que tudo estava perdido e terminou, ele tinha acabado de me salvar, porque eu estava nele, ali no Calvário, e ali ele me salvou. Sepultado, ele carregou os meus pecados. Quando levaram ele daquela cruz e colocaram no túmulo, ali ele escondeu os meus pecados, onde ninguém mais podia ver. Ele carregou os meus pecados para longe, onde as pessoas não pudessem ver. Lá no túmulo estava aquele lugar escuro, os meus pecados estavam ali onde ninguém podia ver, porque ele carregou para o túmulo. E quando as coisas estão no túmulo, ninguém mais vê. Então meus pecados foram carregados para aquele túmulo. Meus pecados se acabaram ali quando ele carregou os meus pecados. Que coisa maravilhosa e tremenda. E agora, ressuscitado, ele me justificou, me tornou inocente de todos os crimes que eu pratiquei. Como é maravilhoso! Eu acho que a alegria de um réu é ver a sua absolvição, ele ser absolvido dos seus crimes. Eu era este réu,
este réu que tinha cometido vários crimes. Aí você diz, que crime você praticou, Berg? Eu não vi você matando ninguém, você fazendo isso e aquilo. Não, os meus pecados mataram Cristo. Os meus pecados foi que fez ele morrer na cruz do Calvário. Sabe, eu já nasci como um pecador. Vim ao mundo falando mentiras. Pecado é pecado. Eu sei que existem pecados que têm consequências maiores, mas pecado é pecado. Não há pecadinho e pecadão para Deus. Pecado é pecado. A gente sabe que existem consequências maiores na carne. Você não vai comparar uma pessoa que rouba uma galinha para uma pessoa que pratica um adultério. A consequência que causa o adultério, mas para Deus é pecado. Todos dois é pecado. Então veja só. Quando ele me ressuscitou, ele declarou que eu era justo. Eu te tornei justo. Justificou-me, me inocentou, tornou-me inocente de todos os crimes que eu pratiquei. Mas não é uma pessoa que torna inocente e lembra dos crimes que pratiquei, não. Ele, além de perdoar, me torna inocente. É como se eu não tivesse praticado nada. Eu fosse mais branco do que a lã e mais alvo do que a neve. Ainda que seus pecados fossem como a escarlate, ele o torna mais branco como a lã, mais alvo do que a neve. Então, Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele disse, eu te tornei inocente. Tu não tens mais pecado. Então, viveu para me amar, morreu para me salvar, foi sepultado para carregar os meus pecados, ressuscitou para me justificar. O que eu aguardo agora? O dia glorioso da sua vinda. Porque essas 4 coisas que ele fez por mim aqui, viveu para me amar, morreu para me salvar, sepultado para carregar os meus pecados e ressuscitado para me justificar livremente para sempre. Não lembrar mais dos meus pecados e dos meus erros e me tornar inocente. Então o que eu aguardo? O seu dia glorioso. O dia mais glorioso que a sua vida. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso. O dia glorioso. Que eu vou ver aquele que fez tudo por mim. Aquele que sofreu por mim, morreu por mim, foi sepultado por mim e ressuscitou por mim. Esse é o dia mais glorioso que existe. Que coisa tremenda e maravilhosa. Essas 5 coisas que Jesus fez por mim. Eu devo amá-lo. Eu devo amá-lo e ser grato, porque a gratidão é um atributo do amor. Eu devo ser grato pelaquilo que ele fez por mim. Nós o amamos porque ele primeiro me amou. Ele provou em fatos, em obras, o seu amor para conosco. E como diz Romanos, Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Isto não é tremendo? Isto não é maravilhoso? Que dia glorioso será? Que dia glorioso será? Vivamos para honrá-lo. Vivamos para engrandecer o seu nome. Vivamos para agradecer. E vivamos para os outros, para alcançar outros para esta salvação. Porque vida eterna é viver para os outros. Eu somente vou contar uma ilustração para concluir isso aqui, que eu acho tremendo. Eu creio que você vai entender. Sabe, havia um cristão genuíno e verdadeiro que vivia sua vida para os outros. Mas um dia o anjo da morte veio até ele e disse, eu sou o anjo da morte e eu vim lhe buscar. Então ele disse, mas agora que eu estou preparando estas coisas aqui, esses alfaces, esse alimento para dar para aquelas crianças, além de tudo eu quero pregar o evangelho para aquelas crianças, eu quero viver para aquelas crianças. Então o anjo da morte disse, tá bom, eu irei, mas eu voltarei. Então o anjo da morte se foi.
Passou alguns dias, o anjo da morte voltou. E aí viu ele agora cuidando de alguns velhinhos, alimentando e pregando o evangelho para eles, para aqueles velhinhos. Então, o anjo da morte viu e passou por longe e foi embora. Passou-se mais um tempo, o anjo da morte voltou. E depois viu ele trabalhando para os outros, vivendo para os outros. Não falou nada, dali foi embora. O tempo se passou, passou-se o tempo, muito tempo se passou. Então ele chegou ao ponto que já estava velho. Ele disse: eu já estou cansado, eu acho que agora eu deveria partir para se encontrar com Cristo. Eu queria que o anjo da morte viesse para terminar a caminhada. Então o anjo da morte veio. Aí ele disse: você voltou, eu acho que agora eu estou pronto para se encontrar com Cristo. Então o anjo da morte disse para ele assim: eu só vim completar a caminhada, sabe? Porque vida eterna você já tem. O que eu vim fazer foi só completar a caminhada de fazer você chegar até onde ele está. Na verdade, para um verdadeiro cristão, a morte só vem completar o caminho para nos colocar do outro lado. Isto é maravilhoso. Então, vida eterna é viver para os outros. Cristo viveu para os outros, morreu para os outros, foi sepultado para os outros e ressuscitou para os outros. Aceita o que ele fez por ti e vida eterna terás. Que Deus te abençoe. Foi bom estar com você. Venha para os nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Nós estamos reunidos todas as quartas e domingos a partir das 19h30. Você é o meu convidado especial. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. E a você que esteve conosco através da Pedra Branca FM, Deus te abençoe, que você seja ricamente recompensado. Forte abraço para você. A você que esteve conosco através do Facebook, um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe, que você seja ricamente recompensado por Deus. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Deus te abençoe.